Você já parou para pensar se de fato você é salvo? Já teve aquele medo silencioso que ninguém vê, mas que te corrói por dentro? Aquela sensação de que, mesmo acreditando em Deus, mesmo indo à igreja, talvez você não vá para o céu. Esse é um medo que muita gente tem, mas quase ninguém fala sobre ele. O medo de não ser salvo é uma angústia real. Ele chega sem avisar, geralmente nas madrugadas silenciosas ou nos dias em que o coração aperta e a mente não para. E sabe o que é pior? Às vezes, nem sabemos de onde vem, mas ele está lá. Se você já sentiu isso, fica comigo até o final, porque esse vídeo foi feito exatamente para você. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like se você valoriza esse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo. Você já teve medo de não ser salvo? Vamos falar sobre isso com verdade, sem máscaras, sem religiosidade. O medo que dói calado. O medo de não ser salvo é um dos sentimentos mais silenciosos e profundos que alguém pode carregar. Ele não é um medo comum, como medo de escuro, medo de altura ou medo de fracassar. Ele é existencial. É o medo de passar a vida toda acreditando em algo e no fim descobrir que não era suficiente. E é por isso que esse medo é tão cruel. Ele se mistura com a culpa, com a dúvida, com a insegurança, com o sentimento de não ser digno. Você começa a pensar: e se eu não fui perdoado de verdade? E se eu não estou vivendo como Deus espera? E se no fundo eu me enganei esse tempo todo? Muitas vezes, isso acontece com quem mais busca agradar a Deus. Pessoas sinceras, que lutam contra o pecado, que servem na igreja, que oram, que jejuam, mas que ainda assim vivem atormentadas. E o mais triste, têm vergonha de falar sobre isso. Acham que se confessarem esse medo, vão parecer fracas espiritualmente. A raiz desse medo. Esse tipo de medo geralmente nasce da falta de entendimento sobre a salvação. Muitos pensam que a salvação depende do seu desempenho. Acham que se errarem demais, vão perder o céu, que se pecarem de novo, Deus vai desistir delas. Mas isso é mentira. A Bíblia deixa claro que a salvação é pela graça e não por mérito. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso significa que não importa o quanto você ore, jejue, cante, pregue, nada disso é suficiente para te salvar. E também não significa que você não deve fazer essas coisas, mas elas são consequência da salvação, não a causa dela. Outra causa comum desse medo é a culpa não resolvida. Você comete um erro, se arrepende, mas ainda se sente impuro. Fica achando que Deus está de cara fechada para você. Mas se você confessou com sinceridade, a palavra diz em 1 João 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A salvação não depende do que você sente. Muita gente baseia sua fé no que sente. Se sentiu arrepio, acha que Deus está ali. Se não sentiu nada na oração, pensa que Deus virou as costas. Mas a fé não depende de emoção. A salvação não é medida por como você se sente hoje. Ela é baseada na obra de Cristo e não no seu humor espiritual. Jesus disse em João 10, 28: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Se você entregou sua vida a Ele de verdade, então você está seguro. E essa segurança não é porque você é bom, mas porque Ele é fiel. O problema é que queremos merecer, queremos conquistar, mas Deus não trabalha com trocas, Ele trabalha com graça. E graça, por definição, é um presente que você não merece, e mesmo assim Ele te deu. Como vencer o medo de não ser salvo? Se esse medo tem te atormentado, aqui vão 3 passos simples e poderosos. Conheça a palavra. Pare de alimentar sua fé com frases soltas ou sentimentos. Leia a Bíblia. Conheça o que Deus diz sobre salvação. Quanto mais você entende a verdade, menos espaço dá para o medo. Arrependa-se, mas confie no perdão. Sim, devemos reconhecer nossos pecados e mudar de vida. Mas arrependimento não é viver se punindo o tempo todo. Deus perdoa, e quando Ele perdoa, Ele esquece.
Não existe arrependimento verdadeiro que seja ignorado por Deus. Permaneça em Cristo todos os dias. A salvação não é um ticket que você ganha e guarda no bolso. É um relacionamento. É andar com Jesus todos os dias. É levantar mesmo depois de cair. E mesmo quando você tropeça, Ele continua do seu lado. Uma verdade para você guardar hoje. Você não precisa viver em dúvida. Você não precisa viver com medo. A salvação não é uma roleta russa espiritual. Ela é a consequência de um coração entregue e arrependido. Não é sobre perfeição, é sobre rendição. Se você entregou sua vida a Jesus com sinceridade, se há arrependimento no seu coração, então você pode descansar. A cruz foi suficiente. O sangue foi suficiente. A graça é suficiente. Romanos 8:1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Confie nessa verdade. Viva em paz com Deus e nunca se esqueça: a sua salvação não está nas suas mãos, está nas mãos dele. E ninguém pode te arrancar de lá. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu confio na salvação pela graça. Vamos fortalecer uns aos outros com fé, coragem e verdade. A verdade é simples, mas poderosa. Você não precisa viver com medo se está em Cristo. A salvação não depende do quanto você acerta, mas do quanto você se rende. Não é sobre carregar culpas eternas, e sim confiar no perdão eterno. Deus não está esperando sua perfeição. Ele quer o seu coração. Por isso, descanse. A cruz não foi em vão, e o sangue de Jesus não falha. Quando o medo bater, lembre-se, a graça ainda é maior. Você não está sozinho, está nas mãos dele. E nas mãos dele, você está seguro. Hoje, amanhã e para sempre. A graça que te alcançou é a mesma que vai te sustentar até o fim. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Isso ajuda demais a entregar esse conteúdo para quem está passando por essa luta silenciosa. E se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que confrontam, curam e edificam a sua vida espiritual. Já tem um vídeo aparecendo aí na tela agora, que vai te levar ainda mais fundo no relacionamento com Deus. Clica, assiste e deixa o Espírito Santo continuar falando com você. Que o Senhor te abençoe com paz e convicção. E até o próximo vídeo.